eu sou a Daniela Thomas, eu sou cientista social formada aqui pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente eu faço mestrado em Antropologia e Arqueologia pela Universidade Federal do Paraná, tendo como tema de pesquisa as ações afirmativas. Faço parte do coletivo Elodebadá desde sua fundação em 2015. Hoje eu vou ministrar o módulo Lélia Gonzalez e Antropologia Negra como parte desse curso sobre intelectualidades negras proposto pelo coletivo Elodebadá. Então, qual que é a proposta deste módulo sobre a Lélia Gonzalez? A intenção é apresentar os impactos, os efeitos do pensamento, da teoria, também da atuação política da antropóloga Lélia Gonzalez para a construção de uma antropologia negra. E por que antropologia negra? É importante a gente trazer uma contextualização sobre a própria antropologia, porque é uma disciplina que surge num contexto de colonização, exploração e escravização de territórios e populações não europeias. Então, a antropologia ela surge como uma disciplina, surge como conhecimento na esteira da exotificação dos povos e culturas indígenas pré-estatais. Então, durante muito tempo, as premissas, a metodologia, a perspectiva científica da antropologia foi orientada para a conformação de ideologias racistas que evocavam essa superioridade racial branca. Depois de algum tempo de desenvolvimento da disciplina, da literatura, a elaboração da literatura pertinente a essa disciplina, a teoria e a prática antropológica, assim como a etnografia, que é a pesquisa pertinente à antropologia, passaram por modificações, foram questionadas, problematizadas e adaptadas aos novos contextos culturais e históricos. Então, hoje em dia, a antropologia ela vai se comprometer mais com a diversidade das culturas humanas, daquilo que nós temos como humano e sua relação com o social, com o animal, com a natureza, do que com as diferenças físicas e intelectuais entre os grupos raciais, que durante muito tempo ocupou a agenda da antropologia. Apesar dessa modificação e dessas rupturas com essas premissas coloniais que fundaram a antropologia, ainda hoje nós podemos observar resquícios desse passado colonial, que se fazem presentes sobretudo nas posições de quem produz o conhecimento antropológico e daquelas pessoas que compõem o grupo que são estudados por este conhecimento. Então, a proposta dessa antropologia negra, que Lélia e outras autoras e autores contribuem na construção, diz respeito à quebra com essas práticas e perspectivas coloniais dentro da antropologia, buscando, então, evidenciar os conhecimentos e saberes produzidos pela população negra. Então, quais são os objetivos deste módulo? Introduzir a vida e obra de Lélia, apresentar a abordagem interseccional da autora para compreender a realidade socio-racial brasileira, discutir os impactos do pensamento de Lélia para a construção de uma antropologia negra e para o feminismo negro brasileiro e compreender o conceito de americanidade e sua importância para a experiência social de mulheres negras do terceiro mundo. Então, considerando aí esse contexto colonialista da antropologia, que é uma ciência que surge, vem ali no berço europeu, diante dessas teorias racialistas que muito contribuíram para a inserção do racismo científico ali no século XVIII, a Lélia traz um impacto muito grande para a antropologia brasileira. Porque ela vai desmistificar, então, essa ideia de que pessoas negras, de que mulheres negras somente adentram a antropologia a partir desde esse local de objeto de estudo. E quem é a Lélia Gonzalez? Então, a Lélia Gonzalez nasceu em 1º de fevereiro de 1935, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nasceu com o nome de Lélia de Almeida. A Lélia ela era filha de pai negro, o ferroviário Acácio Joaquim de Almeida, e de mãe indígena, a empregada doméstica Ursinda Serafim de Almeida. Ela era a penúltima de 18 irmãos. Após o falecimento do pai, em 1942, a Lélia e a família dela migrou de Minas Gerais para a cidade de Rio de Janeiro. A Lélia, então, ela conclui o ensino médio dela no Colégio Pedro II, que é um colégio tradicional da cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1954. Após finalizar os seus estudos, ela começa a trabalhar como babá e empregada doméstica. Em 1964, a Lélia se casa com um colega de faculdade, o espanhol Luiz Carlos Gonzalez.
E é daí que ela, por escolha própria, adota o sobrenome e se torna, então, Lélia de Almeida Gonzalez. Essa passagem na vida de Lélia é muito importante porque é a partir desse casamento, dessa relação, que foi uma relação interracial, tendo em vista que Luiz Carlos Gonzalez era um homem branco, que Lélia começa a se despertar para as questões raciais. Sobretudo porque a família de seu esposo, de seu companheiro, exerceu essa violência racial em torno desse relacionamento interracial. Né? Então, a partir dessa experiência, desse sofrimento, dessa discriminação que Lélia sofreu por parte da família de seu companheiro, ela começa a despertar essa consciência de ocupar esse lugar no mundo, esse local social de mulher negra no mundo, e a partir daí começa a se interessar, então, por essa agenda de estudos da questão racial. A trajetória acadêmica da Lélia Gonzalez, né, que começa a refletir, então, essa consciência racial acerca de sua posição no mundo, é uma trajetória extremamente diversa. Ela vai se formar em História, Geografia e Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, na época que chamava Universidade do Estado do Guanabara. E após terminar, então, seu curso em Filosofia, ela começa a lecionar na rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro, no Colégio de Aplicação da UERJ. Posteriormente, ela vai fazer mestrado em Comunicação Social, também pela UERJ, doutorado em Antropologia Política, iniciando aí os seus estudos no campo da raça e do gênero. Ela é convidada, então, para lecionar uma disciplina sobre cultura popular na PUC do Rio de Janeiro e passa, então, a ser uma professora efetiva ali no Departamento de Sociologia e Política da PUC. Na sua trajetória política e de militância, a Lélia, mais uma vez, se demonstra enquanto uma intelectual, enquanto uma ativista extremamente diversa e extremamente multifacetada. Ela esteve ali na década de 70, no final da década de 70, como fundadora do Movimento Negro Unificado. E em seus escritos ela traz o propósito de fundação do Movimento Negro Unificado, do MNU, que surge como uma mobilização da população negra de resistência à pobreza, ao subemprego, à violência policial, a expoliação cultural que a nossa população tem sofrido no nosso país desde sempre. Ela atua também na criação do Olodum em 1979. Ela constrói também um diálogo com as religiões afro-brasileiras, né? E ela participa também da formação do PT, o Partido dos Trabalhadores, em 1980. Entre as principais obras de Lélia, gostaria de citar Lugar de Negro, que ela escreve em coautoria com Carlos Hassenberg, em 1982. Festas Populares no Brasil, que é publicado em 1987. Lélia Gonzalez, que é um livro organizado pelos intelectuais Alex Hatz e Flávia Rios, publicado em 2014, que traz textos, ensaios, artigos de Lélia. Primavera para as Rosas Negras, publicado em 2018. E mais recente, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, organizado por Flávia Rios e Márcia Lima. Então, a Lélia, ela falece aos 59 anos de idade, no dia 10 de julho de 1994, na cidade de Rio de Janeiro, devido a complicações da doença diabetes. E ela deixa um enorme legado, e esse legado ele é retomado nos anos 2000 pela intelectual Luísa Barros, quando ela publica o texto Lembrando Lélia Gonzalez, retomando assim a trajetória política, acadêmica e cultural de Lélia, destacando os impactos do pensamento de Lélia Gonzalez para a conscientização racial do povo negro brasileiro. Né? Como eu disse, Lélia Gonzalez constrói sua carreira acadêmica de uma forma extremamente dinâmica, diversa, plurivalente. Né? Ela, como eu disse, ela é formada em diversas áreas dentro das humanidades e ela vai produzir um repertório muito vasto sobre as análises, em suas análises sobre a sociedade brasileira. E é importante dizer, então, que essa produção intelectual e esse engajamento político e cultural de Lélia Gonzalez está inserido num contexto extremamente embranquecido e eurocêntrico das ciências sociais brasileiras. Né? A gente vem ali, então, de uma tradição
de tematização absoluta da população negra, algo que já foi problematizado por outros autores das ciências sociais, como Guerreiro Ramos, e que vem então com essa ideia muito impulsionada pelo mito da democracia racial, de que as questões, os problemas sociais no Brasil são questões apenas de cunho econômico. Então, essa ideia que prevaleceu nas ciências sociais durante muito tempo, até ali a década de 50, 60, ela acaba por desprezar ou então diminuir a importância, a relevância da questão racial para entender o nosso país, o processo de formação do nosso país e a dinâmica das nossas relações sociais. Flávia Rios e Márcia Lima, que são autoras que organizaram o último livro lançado sobre Lélia Gonzalez por um feminismo afro-latino-americano, vão dizer que há 3 abordagens interpretativas que se destacam no pensamento de Lélia Gonzalez. A primeira é a abordagem decolonial, a segunda é a abordagem interseccional e a terceira é uma abordagem psicanalítica. Eu vou comentar aqui brevemente cada uma dessas abordagens. Então, sobre a abordagem decolonial, antes de qualquer coisa é necessário entender o que é a decolonialidade, para a gente compreender como esse termo, essa prática se insere no pensamento de Lélia Gonzalez. Então, segundo José Bernardino Costa, Nelson Maldonado Torres e Ramon Grossfogel, a decolonialidade pode ser compreendida como os diversos movimentos e ações de resistência política e epistêmica protagonizados principalmente pelas populações negras e indígenas como subversão à colonização do saber. Então, por essa perspectiva, a decolonialidade se dá como um movimento epistemológico, um movimento de quebra, de ruptura com esses padrões que durante muito tempo orientaram, determinaram a produção do conhecimento. Então, ela vem desde uma localização global do sistema mundial, ou seja, uma localização periférica, englobando países da América Latina, mas também a Índia e outros locais que estão fora desse eixo central de produção científica. Então, teoricamente, a decolonialidade se define como um movimento epistemológico, porém, ela se dá para além disso, para além dessa teoria, E ela envolve também e encontra vazão também em práticas que desafiam o colonialismo em outras instâncias, como nos padrões estéticos, nas linguagens, na afetividade e principalmente na cultura. Então a gente tem a decolonialidade se iniciando como um movimento epistemológico, teórico, de produção do saber acadêmico especificamente, mas aí ela é apropriada de outras formas, surgindo também como uma forma de vida. Hoje a decolonialidade a gente pode enxergá-la também como uma forma de vida, uma forma de se colocar contra os padrões que nos foram impostos a partir da colonização, a partir do colonialismo. E é importante também a gente diferenciar a colonização do colonialismo, porque a colonização, enquanto uma prática de expansão e de conquista da América, da África, é algo que teve um começo e teve um fim. O colonialismo não. O colonialismo ele é um processo que está em funcionamento até hoje, que continua afetando as relações sociais, que continua afetando a nossa concepção do mundo, a nossa cosmologia, as nossas relações pessoais e também as nossas relações para com a sociedade. Então, o colonialismo, enquanto processo, ele não teve um fim. E a decolonialidade propõe esse fim, se não o fim, propõe a ruptura com esse processo, a não participação na perpetuação desse processo. Então, a abordagem decolonial do pensamento de Lélia Gonzalez vai dizer respeito a essa análise crítica acerca dos impactos da colonização e do colonialismo nas relações sociais e pessoais da sociedade contemporânea. Então, ela vai utilizar o exemplo do feminismo ocidental para problematizar como que a perspectiva eurocêntrica e colonial da questão de gênero é excludente em relação às mulheres negras,
as mulheres indígenas, as mulheres não brancas de forma geral e as mulheres do terceiro mundo. Então essa abordagem decolonial vai permitir a Lélia a construção de um diálogo muito bem consolidado com teorias produzidas no contexto da América Latina e de países localizados à margem do sistema mundial de produção do conhecimento. Então, em suma, é a partir da teoria decolonial que a antropóloga Lélia Gonzalez vai tensionar os limites do feminismo branco hegemônico, lançando luz sobre as pautas emergentes das mulheres negras. E aí é muito importante, muito interessante a gente entender que Lélia não irá dizer para esse feminismo branco, ocidental, que ele é inútil. Lélia utiliza dessa metodologia, desse pensamento feminista branco, até onde esse feminismo consegue suprir as demandas de Lélia. A partir disso, então, Lélia começa esse questionamento. Mas e nós? E nós, mulheres negras? E nós, mulheres negras terceiro-mundistas? E nós, mulheres negras pobres? E aí ela começa, então, a tensionar os limites desse feminismo que falha, que peca ao abarcar as mulheres negras, as mulheres que não fazem parte deste eixo central Europa e Estados Unidos. Sobre a abordagem interseccional, também está muito relacionada com essa ideia de decolonialidade, com essa teoria e essa prática decolonial. Lélia Gonzalez foi uma mulher negra localizada ao sul do sistema global econômico, ao sul do sistema global de produção do conhecimento. Então, ela elabora a sua teoria, o seu pensamento, suas análises, a partir desse lugar de encruzilhada epistemológica, pois ela era atravessada por diversas questões sociais, a raça, a questão econômica, a questão do gênero, né, a questão geográfica. E essas questões, elas vão atuar na sua produção intelectual, mas antes disso, elas afetam principalmente a sua vivência pessoal. Então, essa abordagem interseccional da antropóloga está relacionada a uma perspectiva metodológica e analítica pautada pela compreensão dos impactos dos diferentes marcadores sociais sobre a experiência de vida de mulheres negras, pobres, periféricas e de terceiro mundo. Então, vejamos que a ideia não é uma hierarquização dessas opressões sofridas por essas pessoas, por essas mulheres, mas sim a compreensão do todo, de como diferentes sistemas de poder exercem diferentes tipos de opressões, diferentes efeitos na subjetividade e na vida pessoal e também na esfera social dessas mulheres negras, periféricas, de terceiro mundo. Então, o ponto de interesse do pensamento da Lélia não se define somente por uma questão de gênero. É um feminismo que se abrange, que se abre para outros pontos. E tampouco a análise dela vai ser pautada somente por uma questão de classe ou raça, porque afinal ela era também uma mulher. Então ela desenvolve seu pensamento de uma forma totalmente horizontal, buscando evidenciar as condições sociais, raciais, políticas e econômicas, culturais, que diferenciam a realidade social de mulheres negras e terceiro-mundistas da experiência de mulheres brancas europeias ou estadunidenses. Então ela vai deslocar essas discussões feministas para um local ocupado pelas mulheres negras do terceiro mundo. E aí essas mulheres se tornam o quê? Se tornam um centro dessa discussão, desse debate. Então não há, como eu disse, nenhum tipo de hierarquização sobre esses sistemas e sobre a compreensão desses sistemas, né? E sim uma tentativa de entender, de analisar como subjugadas essas violências estruturais atuam em torno da vida, da experiência social das mulheres negras. Em relação à abordagem psicanalítica, a Lélia vai construir essa abordagem a partir de um diálogo com os escritos de Jacques Lacan e de Freud. Então, ela vai elaborar essa abordagem refletindo sobre a cultura e as relações sociais, buscando compreender quais são os efeitos da colonização, da dominação nos sujeitos subalternizados, mas também nos sujeitos que subalternizam. Então é importante saber que o intuito dela, o objetivo dela, não é individualizar a discussão do racismo, ou então entender o racismo como uma atitude patológica, de cunho extremamente, unicamente individual. Muito pelo contrário.
Então, a Lélia Gonzalez, ela descarta essa leitura individualizante do racismo, do sexismo, do classismo, mas ela busca, sim, compreender como esses sistemas de opressão são internalizados pelas pessoas que sofrem, que são prejudicadas por eles, mas também como são internalizados por aquelas pessoas que se beneficiam, tanto concretamente como simbolicamente, dessas violências, desses sistemas de poder. O pensamento, a teoria da Lélia vai se inserir nessa tentativa de responder uma questão que é muito sinalizada pelas mulheres negras, que é, se o movimento negro é machista, o movimento feminista racista, qual é o lugar da mulher negra? E eu acho que tudo que Lélia produz, tudo que Lélia faz durante sua vida, tanto em termos acadêmicos, intelectuais, quanto político e cultural, na tentativa de responder essa questão e de dizer que existe um lugar no mundo para as mulheres negras. E esse lugar, segundo ela, é o feminismo negro. E esse feminismo negro, que é construído por Lélia e por outras intelectuais, outras autoras, ele apresenta algumas características. A primeira delas, que eu já mencionei, é essa articulação entre teoria e prática. O feminismo negro que não se articula, que não se mobiliza para produzir uma prática, é um feminismo negro insuficiente, é um feminismo negro excludente, é um feminismo negro que não vai acessar os locais em que ele de fato é necessário. E, sobretudo, é um feminismo negro que não vai fornecer os mecanismos de emancipação necessários para as pessoas, para as mulheres que mais precisam. Então, essa junção entre teoria, entre entender as relações de gênero, teoricamente, e mudá-las na prática, é uma característica essencial do feminismo negro. Outra característica é a politização do mundo privado. Isso é algo que ocorre desde a segunda onda do feminismo, ali na década de 60, de 1960, e que com o feminismo negro é ainda mais intensificado, que é essa ideia, realmente, as questões de cunho privado não podem ser analisadas enquanto questões sociais, e as feministas negras vão dizer que sim, essas questões elas podem ser politizadas. Então, temas como o casamento, a maternidade, o afeto, as relações afetivas, as relações amorosas, começam a ser discutidos a partir dessa perspectiva social, sociológica, que vai problematizar o âmbito privado da mulher. Outra coisa que Lélia Gonzalez irá contribuir para o feminismo negro brasileiro, outro ponto, é a criação e o incentivo a essa perspectiva não essencialista das experiências sociais e raciais de mulheres negras. Então, Lélia irá defender a pluralidade das mulheres negras. Então, ela preza por essa desnaturalização das condições sociais e econômicas que incidem sobre as mulheres negras. Pois, vejam bem, essas condições, elas são construções sociais, são construtos históricos, culturais, sociais e políticos, e não dizem respeito à natureza da mulher negra, à biologia da mulher negra. Então, ela vai trazer essa leitura não essencialista dessas experiências de vida, experiência social das mulheres negras, e isso está muito atrelado a uma perspectiva antropológica mais recente, que questiona, por exemplo, o conceito de raça, a categoria de raça, e desnaturaliza essa ideia. Então, na esteira de outras teóricas e ativistas feministas negras, a antropóloga Lélia Gonzalez contribui imensamente para a consolidação de um feminismo negro no Brasil. Desafiando os limites do feminismo hegemônico, ao mesmo tempo em que também denunciava o sexismo dos movimentos negros, a autora colocou em evidência a necessidade de se pautar as demandas específicas das mulheres negras, considerando os condicionamentos sociorraciais que alocam este grupo nas posições de subalternidade da sociedade brasileira. Assim, a Lélia vai propor um feminismo negro teoricamente potente, porém igualmente relevante em termos práticos de atuação política, característica presente na experiência pessoal da própria autora. Na intenção de contemplar essas experiências específicas das mulheres negras localizadas fora do eixo central, ela cunha essa categoria, que é uma categoria tanto política quanto cultural, de americanidade, como um posicionamento crítico ao imperialismo estadunidense.
Basicamente, a americanidade é uma categoria que vai surgir como uma alternativa à categoria de afro-americano, porque Lélia vai dizer o seguinte: se os negros localizados nos Estados Unidos, que se identificam, se reivindicam enquanto afro-americanos, são os afro-americanos, o que somos nós, negros localizados na América Latina, no restante do continente americano? E é então, no anseio de responder essa questão, que ela cria essa categoria de americanidade, né, baseado na unidade do continente americano como um todo e também nas relações do continente americano com a África. Esse termo ele designa um conceito tanto geográfico como político-cultural e está articulado aos processos históricos de resistência, emancipação e luta do povo negro em diáspora, e especificamente em diáspora aqui na América. Então ela vai dizer que a americanidade é, por exemplo, a luta do povo negro em relação aos quilombos, é a resistência do povo negro em relação à escravização. Tudo isso compõe parte dessa americanidade, dessa característica de trazer as influências, trazer toda a contribuição africana para o continente americano, mas também reconhecer as distinções, as diferenças que existem entre a vivência da população negra aqui na América e a vivência da população negra em África. Então, assim, a métrica proposta por Lélia Gonzalez diz respeito a uma subversão à lógica imperialista e colonialista que coloca a experiência da população negra estadunidense à frente das demandas dos demais negros e negras do continente americano. O objetivo dessa categoria é lançar luz aos modos pelos quais a africanidade foi desenvolvida e adaptada na América, se tornando uma categoria específica de identidade geográfica e étnica racial. E aí, à guisa de conclusão, acredito que esse módulo, né, ele permite uma breve introdução, porque a obra, a teoria da Lélia Gonzalez é extremamente extensa, então com certeza nós precisaríamos de muito mais do que meia hora para discutir, para apresentar de forma mais sólida essa teoria. Então, a nossa proposta foi realmente trazer uma introdução, um panorama, um breve panorama sobre o pensamento de Lélia Gonzalez. E como a gente pôde ver ao longo de todo esse módulo, a teoria de Lélia Gonzalez se revela enquanto um forte instrumento para a compreensão da realidade social brasileira em suas diversas dinâmicas. A metodologia interseccional proposta pela autora auxilia a gente a entender os impactos que as diferentes formas de dominação têm sobre a vida de mulheres negras e sobre a população negra em geral, reforçando assim a construção de um feminismo negro engajado intelectualmente e cultural e politicamente também. A episteme de Lélia Gonzalez e a própria autora abrem espaço, então, para a consolidação de uma antropologia negra, que assume o sujeito negro não como objeto de estudo, mas como protagonista de sua própria história, consciente de sua negritude e de seu local social no mundo. Uma antropologia comprometida com a verdadeira realidade social brasileira, cuja dinâmica torna-se incompreensível quando apartada da questão racial. Essa é a antropologia negra construída por Lélia Gonzalez. Eu acredito que seja essa a antropologia negra que Lélia Gonzalez nos traz. A partir desse pensamento, a partir do orgulho racial de ser negro, da emancipação política e cultural da população negra, que Lélia constrói uma teoria antropológica extremamente engajada pela luta para uma condição de vida melhor da população negra brasileira. Eu acredito que seja isso. Deixo como dica que todas as pessoas que gostarem desse módulo, que procurem, que vão atrás de ler as obras de Lélia Gonzalez. Ela tem uma obra muito ampla, muito extensa, que merece ser lida de forma mais detalhada, com mais atenção. Então essa é a dica que eu deixo, espero que tenham gostado desse módulo. Então acompanhe o coletivo nas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, estamos sempre desempenhando atividades na cidade de Maringá e região, atividades artísticas, culturais e intelectuais. E eu deixo a dica então para vocês darem valor, enaltecerem também a intelectualidade negra local.